Como vem abordada essa questão? Como vem contemplado o sangue, no caso, especificamente, no Antigo Testamento, para depois chegarmos, claro, à compreensão do Novo. Mas antes, acho que vale a pena dar uma olhadinha no Antigo Testamento, né? Por favor. Primeiramente, Jair, a gente tem que entender, né, essa imagem. Por que Deus escolhe, né, exatamente o sangue para ser o sinal da sua presença? Esse sangue já estava no plano de Deus desde antes da criação, né? Nós sabemos que a encarnação de Cristo já estava, né, no projeto salvífico de Deus. Eu me lembro nas suas aulas de teologia, o Senhor dizia muito, né? Deus cria salvando, né? E salva ao criar, né? Ele não deixa abandonada a criação dele. Então, no Antigo Testamento, o sangue vai ter uma imagem, ele vai ser uma figura, uma pré-figuração, né? Do Novo Testamento. Então, lá no Antigo Testamento, nós temos as imagens e aquele sangue vai ter um valor específico porque ele vai fazer menção, ele é a promessa do sangue precioso no Novo Testamento. Veja como está ligado, né? O Antigo Testamento, nós vamos dizer, né, como diz um autor desconhecido, traz Jesus nas suas entranhas, né, para que no Novo Testamento ele seja revelado. Então, é muito interessante que a gente observe que no plano da salvação havia o projeto de Deus de usar o sinal do sangue. E aí que nós vamos entrar. Outra coisa, para a gente poder entender, Jair, é que no Antigo Testamento, e isso eu não estou falando só dentro do contexto religioso judaico, não, estou falando da cultura de todo o Oriente, né, nos tempos antigos, no tempo do Antigo Testamento, eles viam o sangue, para eles, sangue era a mesma coisa que vida, era sinônimo de vida. Nós vamos ver isso presente várias vezes, né, inclusive na Sagrada Escritura, no livro do Levítico, no livro de Números. Olha, no Levítico, no capítulo 17, versículo 11, vai dizer: a vida da carne é o sangue, né? Pois homens e animais são constituídos de carne e sangue, né? E daí a gente vai entender essa ligação tão profunda entre sangue e vida, que eles até confundem, né? Porque se torna sinônimo. O sangue é a vida da pessoa, é a mesma coisa que a alma da pessoa. Então, se uma pessoa, por exemplo, perdesse sangue no Antigo Testamento, né? Uma ferida grave no pescoço, nas entranhas, e que houvesse esse derramamento abundante de sangue, a pessoa morria, porque eles não tinham, né, todo aquele aparato que nós temos hoje na medicina. Então, para eles, o sangue é sinônimo de vida. E daí vem uma proibição expressa de Deus, né? É proibido o consumo do sangue. E aí a gente vai entender por que é proibido o consumo do sangue. Porque para eles, o sangue é a vida. Então, quando eu consumo sangue, tanto dos animais, né? E quando eu mato um ser humano e derramo esse sangue no chão, né? Na terra, eu estou tirando a vida, eu estou consumindo a vida daquela pessoa ou daquele animal, por isso a proibição. E outra coisa interessante, que daí vai para o contexto extra-bíblico, ou seja, fora do povo judaico, né, do povo hebreu, é que havia nas culturas ao redor de Israel a cultura, né, do sacrifício humano. E Deus não permite isso, não permite que se tenha esse sacrifício humano. O único sacrifício que Deus vai permitir, sacrifício humano, que Deus vai permitir na Sagrada Escritura inteira, é o de Cristo. Porque o de Isaac não conclui, né? O sacrifício de Isaac não ficou completo, né? Na hora de realmente matar, derramar o sangue de Isaac, há uma intervenção divina, né? E o anjo pede a Abraão para parar, né, para não matar o menino. Então, ali na Sagrada Escritura, o que no Antigo Testamento e durante toda a Sagrada Escritura, Deus não permite o sacrifício humano, mas vai permitir o sacrifício do filho. Depois a gente vai ver essa ligação com o sacrifício de Isaac, né? Então, voltando aqui, o Antigo Testamento, o sangue vai ocupar um ponto central, seja no rito, né, no culto,
porque vão haver os sacrifícios e vai haver o derramamento de sangue, né, de animais. Vai haver também a aliança que é feita no sangue, né? Nós vamos ver a aliança que, num primeiro momento, é selada com sangue de animais, né? E depois a aliança que é feita na circuncisão, né? De Abraão vai começar a aliança na carne, né? No sangue, com o derramamento de sangue. Para a gente ver que tudo isso só vai alcançar um sentido teológico na vida do culto, que Deus aceita esses sacrifícios humanos e Deus aceita esse sangue de animais no lugar do sangue do ser humano, porque eles são pré-figuras do sangue de Cristo, que vai ser, né, vamos dizer assim, derramado abundantemente para a nossa salvação e vai ser a fonte da nova aliança, né? Então, a gente olhando, né, esse sangue da aliança, a gente vai entendendo que um dos primeiros usos, né, do sangue na Sagrada Escritura é o sangue da aliança, né? Desde o primeiro momento, Deus vai fazendo aliança e permite o uso do sangue no rito de sacrifício no Antigo Testamento. Nós vamos ver, né, o uso em 3 situações, né, que a gente vai poder dizer, né, que são os sacrifícios, aí o sacrifício de comunhão, né, onde é muito interessante a gente observar isso, porque depois a gente vai ver que vai existir um tipo de sacrifício que é o que Cristo vai escolher, né? Jesus vai escolher exatamente um desses sacrifícios e ele vai ter a imagem de um dos animais que é usado no sacrifício, que é o cordeiro, né? Jesus é chamado o Cordeiro Inocente, o Cordeiro Imolado, né? Essa imagem já aparece, né, nas imagens desses animais ofertados, né, os sacrifícios que a gente vai vendo ao longo do Antigo Testamento. Então, o primeiro tipo de sacrifícios, né, são sacrifícios pacíficos. Se pegavam os animais, podiam ser um cordeiro, um touro, geralmente um cabrito, né? E oferecia-se esse sacrifício de comunhão. Ele era interessante porque a parte de Deus sempre vai ser o sangue. Como o sangue é sinônimo de vida no Antigo Testamento, ele vai ser sempre pertencendo a Deus. Lembra que o sangue nunca pode ser consumido, né? E o sangue, né, nesse sacrifício, quando ele toca o altar pelas mãos do sacerdote, faz esse papel, faz a transcendência dele, ele passa da esfera material para a esfera espiritual, ele é ofertado a Deus, né? Em todos os sacrifícios, né, do Antigo Testamento, sempre quando se matava um cordeiro, ou um touro, né, um cabrito, quando pegava-se o sangue e derramava sobre o altar, uma parte dele, havia-se a transferência da esfera material para Deus, né? O sacerdote fazia essa ligação, essa ponte, né? E o sangue era sempre a parte de Deus no sacrifício. E às vezes se oferecia também a Deus a gordura dos animais, né? E algumas partes, às vezes se queimava a pele, né? Mas normalmente esse de comunhão era feito assim, né? O sacrifício de comunhão. Uma parte era de Deus, o sangue. Uma parte era do sacerdote, então um pedaço do animal ficava para o sacerdote, e a outra parte do animal ficava para quem estava ofertando, né, esse sacrifício, para o ofertante. Então, era um sacrifício de comunhão, quer dizer, os 3 participavam à mesa, Deus no sangue, recebendo esse sacrifício de comunhão por um pecado ou por um agradecimento, né, tinha vários motivos que se ofereciam sacrifícios. E o sacerdote, né, ficava com a sua parte e o ofertante também, por isso o sacrifício de comunhão. O segundo tipo de sacrifício era um sacrifício expiatório. Então, por exemplo, o sangue era oferecido a Deus e o animal, ele era morto e o sacerdote podia ficar com uma parte também, mas aí não tinha a parte do ofertante, era só a parte do sacerdote e de Deus. E ele fazia a expiação no lugar daquele que estava ofertando. Por exemplo, né, um membro do povo eleito cometeu um pecado, né, cometeu, sei lá, um adultério. E ele vai no templo com um cabrito, um cordeiro, um touro, e leva esse cabrito para ser ofertado no lugar dele.
Daí faz a vez de expiar, né, pagar a falta no lugar do outro, né, fazer a expiação. Daí o bode expiatório tem esse sentido, né, de jogar a culpa, o pecado, né, amarrava no coitado do bode lá e mandava ele para o deserto, e ele expiava, morria para lá e pagava o pecado do povo, né, mas quem morria não era o povo, quem morria era o bode, né, o bode expiatório. Então, nesse sacrifício, né, de expiação, se pegava o animal e matava, imolava ele no lugar do pecador. Então, o pecado daquele pecador era, né, expiado por aquele cordeiro, que era ofertado por aquele touro, dependendo do grau, né? Por exemplo, se fosse um sacerdote, tinha que oferecer um cordeiro maior, né? Um touro. Se fosse, né, uma pessoa mais pobre, podia ser um cabrito, né? Às vezes bem pobrezinho, um par de rolinhas, um par de pombas, aí ia dependendo da situação financeira, né, daquela pessoa. Mas esse sacrifício de expiação era o animal morto no lugar de quem cometeu o pecado. Ficou claro isso daí? E o terceiro tipo de sacrifício é o holocausto, né? Depois a gente vai ver, vou deixar esse daí já aí para a gente falar um pouquinho mais, porque o holocausto ele tem uma característica única. É tudo de Deus. Jesus vai escolher esse.